Jesus, Ele quer falar com você. Uma noite em que o Senhor, Ele quer derramar da sua graça, da sua unção e do seu poder sobre a minha e a sua vida. Mateus capítulo de número 11, versículo de número 1. A seguir está escrita assim a palavra do Senhor. Quando Jesus acabou de instruir os seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. Repita comigo: 2 dos seus discípulos, a perguntar-lhes: és tu aquele que havia de vir? Ou devemos esperar outro? Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos uma vez mais, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Graças te damos porque sabemos em quem nós temos crido, e sabemos, Senhor Deus, que o teu amor, ele se aperfeiçoa em todos nós. Portanto, Senhor Jesus, leva a nossa mente cativa ao senhorio de Cristo, e faça, Senhor Jesus, não a nossa vontade, mas a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ser estabelecida sobre a vida de todo aquele que crê em ti. Ajuda-nos, ó Deus, esta noite a te engrandecer, pois sabemos que o Senhor se faz presente e que tudo, Senhor Jesus, venha cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. Sê conosco e te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém? Toma o seu assento glorificando ao Senhor. Amém? Aleluias. A palavra do Senhor, ela é uma palavra que sempre tem nos confrontado para que possamos realmente entender o verdadeiro plano, o verdadeiro propósito estabelecido por Deus em nossas vidas. E quando nós pegamos os evangelhos, nós vemos que cada um na sua peculiaridade, ele nos revela e nos mostra realmente que existe um plano perfeito de Deus para com o povo, para conosco. E quando nós olhamos aqui essas pequenas palavras e essa pequena introdução, aonde nós vemos Mateus, ele não escrevendo para qualquer tipo de pessoa, mas Mateus sendo um judeu, sendo uma pessoa realmente de conhecimento daquilo que a lei explicava e daquilo que Isaías estava apontando para a vinda do Messias, ao ponto dele escrever lá no livro de Isaías, quando Isaías escreve que existia um que estaria ecoando com a sua voz do deserto para proclamar o caminho, para preparar o caminho do Messias. Então ele começa a entender o plano de Deus, ele começa a olhar o verdadeiro propósito de Deus, e Mateus, como um hebreu nato, ele estava ali naquele momento trabalhando. Todos nós conhecemos a história. Ele foi ser um oficial romano, ou seja, ele começou a trabalhar cobrando impostos, um homem que estava realmente desfrutando de uma vida completamente diferente daquilo que foi preparado para ele. Por exemplo, se você olhar para a vida dessas pessoas, a vida do imperador romano naquela época, onde Jesus ele estava aqui na terra, ele começou a estabelecer impostos para serem pagos nas cidades. Só que para cada cidade, eles não levavam os seus próprios romanos para estarem ali cobrando impostos daquele povo. Ou seja, quando eles dominavam uma cidade, eles enviavam pessoas daquela etnia. Quando eles dominavam outra cidade, eles enviavam pessoas daquela mesma raça para poder cobrar o imposto, porque se houvesse um motim ou uma guerra,
guerra, o povo iria guerrear contra os próprios patrícios. E aqui no Evangelho de Mateus não é diferente, porque Mateus ele era um cobrador de impostos, um cobrador, um homem que estava ali ao jugo de Roma para poder cobrar impostos do povo judeu, dos hebreus. Mas a vida dele foi transformada a partir do momento que ele teve o encontro com Jesus, assim como eu e você. Quando nós tivemos um encontro com Jesus, a nossa vida ela foi completamente transformada, para que hoje nós pudéssemos realmente desfrutar da graça, do amor inacessível do Deus ao qual nós servimos. E a minha alegria é que Mateus entendeu. E Mateus, entendendo tudo isso, ele realmente começou a escrever coisas maravilhosas, porque ele começou a acompanhar a Jesus, porque Jesus chegou para ele para pagar os impostos, para poder falar para as pessoas, para mostrar para as pessoas que ele mesmo sendo Deus, ele também atuava com as leis terrenas, e ele foi ali pagar o seu imposto. Mas quando ele olhou para Mateus, ele viu algo brilhar nele, e ele falou: Levi, se você realmente quer, siga. E naquele momento ele não entendeu o chamado, mas ele começou a seguir a Jesus, porque ele sabia que existia algo muito mais importante para acontecer. Só que nós vemos que no capítulo 11 de Mateus, ele para um pouco para contar a história de uma outra pessoa, a história de uma pessoa realmente que iria trazer a transformação, aonde a Bíblia mostra que entre o profeta Malaquias e João Batista, Deus ele se silenciou. Ele ficou em silêncio por aproximadamente 400 anos, um período intertestamentário, um período onde Deus ele se aquieta por causa do povo, por causa do pecado, porque o povo estava em um estado pecaminoso, aonde eles realmente se isolaram e se afastaram de Deus. E por se afastarem de Deus, Deus acabou atribuindo um silêncio, ficando quieto. E aqui eu vejo às vezes que muitas pessoas também têm um silêncio de Deus sobre a sua vida, porque estão fazendo coisas que entristecem o coração de Deus. E aí nós oramos, nós clamamos, nós duvidamos até mesmo do chamado, daquilo que Deus ele estabeleceu sobre as nossas vidas, mas não entendemos que por causa do nosso erro, por causa do nosso pecado, levou Deus a ficar em silêncio. E aqui para nós, se Deus está em silêncio na sua vida, começa a rever os seus conceitos, começa a olhar para dentro de você, começa a tentar entender o verdadeiro plano que Deus ele estabeleceu sobre a sua vida. Porque João, o Batista, que aqui está, era um homem que realmente foi preparado, um homem que todos nós sabemos que quando a sua mãe Isabel estava grávida daquela criança por 3 meses, quando Maria foi ter um encontro com a sua prima, aquela criança com 3 meses de idade, ela mexeu no seu ventre toda cheia do Espírito de Deus, e aquilo foi um grande milagre que aconteceu naquele momento. Só que ele não estava entendendo o verdadeiro plano, porque era um momento dificultoso em Israel, um momento atribulado, um momento onde os romanos estavam tomando conta de toda a cidade. Por tomar conta de toda a cidade, eles queriam matar todo filho hebreu que nascesse de uma hebreia, e ali estava feito um edito para que pudesse todos os soldados matar os filhos, e eles precisavam se esconder, ao ponto que naquele exato momento, quando Isabel ela engravida, ela tem o seu filho, e quando ele nasce, o seu próprio marido fica por 9 meses quieto, ele não consegue falar, ele não consegue dizer uma só palavra. Era uma alegria para ele ter um filho, mas ele não conseguiu por 9 meses falar nada, absolutamente nada, porque Deus decretou uma ordem para que ele ficasse em silêncio e não falasse nada, absolutamente nada. E eu quero dizer para você essa noite, às vezes Deus ele quer que você esteja em silêncio em algumas áreas de sua vida, só que às vezes você não entende o verdadeiro propósito, você não entende o verdadeiro plano de Deus. Só que quando nós começamos a ver o sentido de ficar encarcerado, ficar aprisionado, isso nos traz certo medo, isso nos traz realmente temor, porque o cárcere ele muda a pessoa, ou para melhor ou para pior. E nós vemos que neste momento João, o Batista, ele foi levado num cárcere, ele estava aprisionado.
E o que um cárcere pode fazer na vida de um homem, na vida de uma mulher? O cárcere, ele pode trazer um grande medo. O cárcere pode trazer na vida de uma pessoa grande tristeza, porque às vezes ela não está ali porque ela merece, mas ela está ali porque ela teve que ser levada, porque outras pessoas olharam para ela e viram algo ruim, algo negativo. Só que não foi isso. Como João, ele estava anunciando o evangelho, ele estava denunciando o pecado, ele estava falando para as pessoas se arrependerem. Só que as pessoas não estavam se arrependendo da maneira que era para se arrepender, e isso tudo acabou trazendo um grande temor na vida daquelas pessoas que estavam tentando vocacionar e ser ovacionada pelo povo, pela sociedade naquela época, naquele momento, ao ponto que ele, sendo um homem onde anunciava e preparava o caminho do Senhor, ele sofreu e foi levado a um cárcere, a um aprisionamento aonde ele não queria, por fazer a vontade do Pai, por adorar a Deus, por não se render aos princípios estabelecidos por Herodes, aonde ele anunciava e denunciava o pecado sobre a vida das pessoas, para que a salvação viesse sobre a vida deles. Só que nesse momento, para chegar até aí, ele precisou ser separado, ele precisou ser levado a um lugar onde ninguém o visse. E naquele momento ele começou a ter um relacionamento completamente diferenciado com Deus. Ele foi criado em Tebas, ele foi criado na península do Sinai, aonde a água era escassa, aonde a comida era pouca, e a Bíblia diz que ele se alimentava do quê? De gafanhoto e mel silvestre, e se vestia de uma forma completamente diferente de todo mundo. Ele se vestia de pelo de carneiro, ou seja, as suas vestimentas eram vestes completamente diferentes de todo mundo. Então todo mundo, quando olhava para João Batista, achava que ele era um beduíno, uma pessoa que faz um voto de penitência, uma pessoa completamente diferente de todo mundo. Ele era magro porque ele se sustentava do mel, ele sustentava de gafanhoto, ele não tinha água o suficiente para tomar, para poder saciar a sua sede. Então ele precisava de nutrientes que ele só encontrava onde? No mel e no gafanhoto, para poder suprir as suas necessidades. Por isso, se nós lermos um pouquinho mais para frente, nós vamos ver que a Bíblia fala: eis aí um caniço agitado pelo vento. Por que João Batista era um caniço agitado pelo vento? Porque ele era magro, porque ele era fino, porque os nutrientes, as comidas, os alimentos que ele comia eram alimentos que supriam a sua necessidade, que davam as proteínas para ele, mas não fazia ele engordar. Então ele era fino. Então aí nós vemos o próprio Senhor Jesus falar: o que viestes ver? Nós vamos ver daqui para frente, um caniço agitado pelo vento, um caniço do deserto. Ou seja, Jesus estava comparando João como um caniço magro. Mas um detalhe: o caniço, ele é como o bambu tropical que nós temos aqui no nosso país. Quem aqui já viu um bambu? Acho que todos nós. O bambu por dentro ele é como? Como? E o que tem dentro do bambu? Nada. Ele é vazio. Se ele é oco, ele é vazio. Não tem nada dentro dele. Só que João ele é comparado com um caniço agitado pelo vento. Imagina comigo, tenta desenhar, faça um desenho cego aí na sua mente. Imagina comigo um caniço muito magro, uma pessoa muito magra, com uma roupa, com uma capa de pele, de pelo de camelo, uma pessoa que não cortava a sua barba, uma pessoa que não cortava o seu cabelo, uma pessoa completamente diferente, feia aos olhos humanos. Todo mundo olhasse para ele, até se assustaria. Olhava para aquele homem e ficava com medo, tão magro que ele era, com um cabelo grande, com a barba grande, com uma capa de pelo de carneiro. Você ia falar para essa pessoa, se você encontrasse com ela, que ele era um louco. Você ia falar: que homem horrível. Eu creio que você sairia até correndo se encontrasse com ele na noite. Só que não foi isso que acontecia com ele, porque ele era um caniço. Só que ele não era oco, ele era cheio do Espírito de Deus. E eu quero dizer para você,
É uma comparação que às vezes Jesus faz conosco e nós não entendemos. Às vezes nós estamos apenas preocupados com o nosso exterior, mas lá dentro nós estamos vazios, ocos e sem Deus. E isso pode nos levar à morte, porque nós fomos criados para a habitação do Espírito Santo. Nós fomos criados para sermos pessoas completamente diferenciadas. Nós fomos criados para poder realmente anunciar o Evangelho. Nós fomos criados como João Batista, porque João ele não veio para brincar. João ele veio por um propósito estabelecido por Deus na terra, para poder preparar o caminho do seu filho que estaria por vir. E nós, o que estamos fazendo? Nos dias de hoje, eu vejo as pessoas correrem atrás de tantas coisas, correrem atrás de bênçãos. Isso não é errado, isso é muito importante, mas deixam os seus princípios primordiais de lado, que é entregar uma adoração verdadeira ao Senhor. Querem as bênçãos, mas não querem o adorador. Querem se enriquecer, querem viver bem, mas não conseguem ter um relacionamento saudável com o Senhor. Acordam, a primeira coisa que fazem, em vez de dobrar os seus joelhos e orar, é ir já para o celular. Acordam e em vez de agradecer ao Senhor, porque uma misericórdia do Senhor se renovou pela manhã que aconteceu na sua vida, vocês ficam já preocupados, nós ficamos todos preocupados com as coisas que nós iremos fazer no decorrer do dia. E estamos errados. Não temos mais esse momento de comunhão, de oração. Eu lembro quando eu era pequeno, não faz muito tempo, quando a minha mãe, ela acordava, meu pai ia trabalhar e minha mãe acordava primeiro que nós, e quando nós levantávamos, ela estava lá com a Bíblia aberta na cama, lendo um salmo e orando ao Senhor, para que todos fossem abençoados e guardados por Deus. Depois ela ia fazer o café para nós, mas a primeira coisa era isso. Então, ou seja, são princípios que nós acabamos perdendo no decorrer dos anos, porque nós vivemos uma vida corrida. Hoje nós temos a ciência, nós temos coisas maravilhosas que nos ajudam realmente a sermos mais práticos, mas nós estamos perdendo esta unidade, este ligamento com Deus. Nós estamos deixando de lado, nós não estamos mais fazendo realmente aquilo que é para ser feito, e às vezes nós vivemos um cárcere dentro de nós mesmos, com princípios completamente errados, aprisionados nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, nas nossas vontades, querendo que as coisas venham a acontecer no dia seguinte. Só que não é assim. Existe todo um preparar de Deus, existe todo um propósito estabelecido por Deus na minha vida e na sua vida, e as coisas não vão acontecer da maneira que talvez você queira, mas vão acontecer na maneira que Deus quer que aconteça. Nós temos que entender, porque neste momento, quando ele começa a anunciar o Evangelho, ele vai diante de Herodes, e Herodes, ele estava bravo, porque o Herodes da época de João Batista era um Herodes que queria ser, era um Herodes carismático, um Herodes que queria ser ovacionado, que queria ser aplaudido. O historiador Flávio Joséfos diz que ele se assentava num dia da semana em um trono perante toda a sociedade, e as pessoas iam até ele, e ali começavam a falar para ele: Herodes, a nossa rua ela está com problema, ela está cheia de buracos, ela precisa ser asfaltada. Aí Herodes batia 3 vezes na mão e falava que o desejo dele seja cumprido, e todo mundo começava a bater e ovacionar Herodes, e falava: Herodes não é homem, Herodes é Deus na terra. Aí vinha outro, e outro falava a mesma coisa, ovacionava, e ele precisava atender todo mundo, porque ele queria ser uma pessoa carismática, onde as pessoas davam créditos a ele. Mas quando João Batista chega diante de Herodes, todo feio, todo
mal vestido aos olhos humanos. Ele vai atender, os guardas já apontam a lança para João e falam: ei, o que você está fazendo aqui? As pessoas já começam a olhar e falam: e agora? Agora quero ver o que vai acontecer, quero ver o que Herodes vai fazer. E Herodes, com aquele desejo de ser ovacionado, ele fala: ei, abaixem as lanças e deixe ele falar o que ele quer falar. E quando João entrava na presença de Herodes, ele apontava aquele dedo dele magrelo para o alto, apontava no nariz de Herodes e falava para Herodes: Herodes, se não se converteres, se não se arrependeres do que você está fazendo, porque esta mulher que está aí do seu lado, ela não é sua esposa, Herodias é a esposa do seu irmão, e você está com ela, e você está querendo ser ovacionado, você está querendo realmente ser carismático com o povo. Então quebranta o teu coração de uma vez por todas e se arrependa do pecado a qual você está fazendo. Aí ele não podia fazer nada, ele ficou preso. Ele ficou ali encarcerado por uma palavra de um homem que tinha total autoridade, uma autoridade de Deus sobre aquelas pessoas, sobre aquele momento, porque ele veio para preparar o caminho. Só que ele foi proibido de anunciar o evangelho de Deus ali por perto, nas redondezas aonde Herodes estava. E João Batista, ele foi aonde? Pregar o evangelho próximo ao Rio Jordão. E a palavra de João Batista era uma palavra que vinha para confrontar as pessoas. Ele falava: suas raças de víboras, venham e se arrependei-vos da ira vindoura do Senhor. Ou seja, João Batista chamava todo mundo de víboras. E víboras é o quê? Víbora é o quê? Então João Batista, ele chamava todo mundo de cobra. Ele falava: venham para cá, suas cobras, e arrependei-vos da ira vindoura. E ele, com mais 200 pessoas, porque João Batista fez 200 discípulos naquela época, eles batizavam em torno de 5.000 pessoas por dia, e todos para eles eram raças de víboras. Mas um belo dia, João Batista estava lá: arrependei-vos, suas víboras, e venham para a presença do Pai. Mas um dia sua boca cala, ele trava, ele olha. As pessoas talvez que estavam ali para ver o batismo ficam chocadas, ao ponto de olhar para João e falar: João, como você vai chamar esse aí? João, você chama todos de víbora, e que víbora é essa? Uma cascavel, uma surucucu, uma urutu cruzeiro, uma caninana, uma coral. João Batista olha para as pessoas e fala: ele não é cobra, ele é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Aleluias. Aí Jesus entra nas águas e fala: João, me batiza. E João olha para ele e fala: tu que deverias me batizar, e tu vens a mim e pedes para que eu te batizes? Não está sendo invertido os valores, Jesus? E Jesus olha para João e fala: é necessário que você me batize. E naquele momento João pega Jesus e ele batiza Jesus nas águas do Jordão. E aqui eu faço uma pergunta: se você fosse João, o Batista, tivesse a oportunidade de batizar a Jesus, de ouvir uma voz vinda do céu, porque quando João batizou a Jesus, uma voz veio do céu e disse para João: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Ele pôde ter a oportunidade de ver uma pomba, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, pousar nos ombros de Jesus. João Batista, ele estava ali naquele momento, ele pôde ter esta grande oportunidade para poder anunciar. E o que você faria? Qual seria a sua atitude se hoje você tivesse essa oportunidade de se encontrar com Jesus e ver tudo isso acontecer, ouvir a voz do Deus Altíssimo falando: este é o meu filho amado, em quem me comprazo? Se você conseguisse enxergar o Espírito Santo repousando sobre ele, qual seria a sua atitude quando você estivesse encarcerado com os teus pensamentos? Não é diferente daqueles dias. Às vezes você está aqui hoje
mas você está aprisionado como João Batista estava, porque ele teve essa oportunidade. Ele pôde ver Jesus de perto, ele conhecia o Messias, ele sabia quem era Jesus, que era o Filho de Deus, ao ponto dele batizar as pessoas e olhar para Jesus e falar: ei, você não é víbora, você não tem pecado, você vem a mim para que eu te batize. Ei, João, está errado. Ele teve essa oportunidade, mas no dia que ele estava encarcerado, porque Herodes, por querer ser ovacionado, mandou açoitar a João, mandou prendê-lo no cárcere, depois o soltou, e João novamente ele vai para anunciar o evangelho do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus ele abre portas aonde não tem portas, porque Deus ele faz milagres aonde você menos espera. Ele podia muito bem ficar ali debatendo, mas ele não, ele saiu de cena, e ele foi para um lugar desconhecido, porque ele sabia em quem ele cria, ele sabia que o Deus vivo, todo-poderoso, poderia operar um grande milagre. E eu quero dizer para você que se você permanecer encarcerado nos teus pensamentos, nas tuas vontades terrenas, você vai permanecer preso e você nunca vai ver uma porta se abrir, porque Deus ele está olhando para você esta noite e está falando: não duvide do meu chamado, não duvide daquilo que eu coloquei sobre as tuas mãos, porque eu abrirei uma porta gigantesca sobre a sua vida, aonde você vai ver o milagre acontecer e vai dizer: só tu és Senhor. Só que para isso acontecer você precisa crer. Não dá apenas para fazer as coisas de qualquer maneira. Não dá para você ter uma barreira, e aquela primeira barreira, aquele primeiro obstáculo, aquela primeira luta fazer você esmorecer, fazer você se entristecer. Não dá. Você precisa lutar, você precisa crer, porque você serve um Deus de promessa. Você serve um Deus que quer abrir portas aonde não há portas, e Ele vai abrir para você. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: ó, Jesus, não, fala com fé, fala assim: Jesus, Ele vai abrir portas aonde não há. Você crê nisso? Não, você crê nisso? Então abra comigo a sua Bíblia, lá em 2 Reis, se for Jesus, pode atender, porque eu também quero falar com Ele. Agora, se não for Jesus, silencie o seu celular, porque agora Jesus quer abrir uma porta para você. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, e o versículo de número 24 a seguir. 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 24. Está escrito assim: depois disto, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, subiu e cercou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque a cercaram, até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e a 40 parte de um cabo de cebola selvagem por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe bradou: acode-me, ó rei meu senhor. Respondeu o rei: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Então cozemos o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu no dia seguinte: dá cá o teu filho, para que comamos, ela o escondeu. Ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes.
Enquanto ia passando pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre o corpo. Disse o rei: assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os teus ombros. Ora, Eliseu estava assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. Enviou o rei um homem adiante de si, mas antes que chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o para fora com ela. Não venha após ele o ruído dos pés de seu senhor? Estando ele ainda falando com eles, o mensageiro desceu a ele e disse o rei: este mal vem do Senhor, porque esperai eu mais pelo Senhor? Capítulo 7, versículo 1. Disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, em cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu: tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. Até aqui por enquanto. Aqui nós vemos uma passagem que mostra realmente o relato daquilo que Deus ele faz. Quando uma pessoa ousada na sua fé ordena com os teus lábios, porque aqui neste momento o rei Ben-Hadad, ele tinha cercado ali, a Samaria tinha cercado aquele povo de Deus, tinha desvirtuado o leito do rio, e Israel, por viver da agricultura, não conseguia plantar nada, porque tudo que eles plantavam necessitavam de água para que nascessem as sementes, para que os cereais viessem germinar, viessem crescer, era necessário a água. Só que a água não estava entrando dentro da cidade, porque a Samaria desviou o leito do rio, e eles estavam ali quase morrendo, estavam todos tristes, ao ponto de uma mulher chegar para outra e falar: vamos matar o nosso filho esta noite, porque nós estamos com muita fome, para que nós possamos comer e não morrer. Então façamos isso hoje, eu mato meu filho e amanhã você mata o seu, para que comamos e não morramos. Naquele momento elas aceitaram isso. E quando o rei estava passando perto do muro, ele ouviu a mulher falando com a outra: cadê o teu filho? Porque ontem nós comemos o meu, hoje nós iremos comer o seu. E o rei ficou enfurecido, ao ponto de mandar um dos seus homens ir até Eliseu e falar: Eliseu, vem até mim, porque eu vou cortar a tua cabeça, porque você não está orando, porque você não está vivendo uma vida de retidão, você está em pecado, porque olha só as coisas que estão acontecendo aqui em Israel. Aí quando Eliseu ele encontra com o rei, ele fala: amanhã, por estas horas, haverá tanta comida em Israel, como vocês nunca viram antes. E o homem que estava à destra do rei, à direita do rei, falou: nem que o Senhor abrisse janela dos céus, haveria tanta comida assim em Israel. Aí Eliseu ficou furioso, e ele falou: verás com os teus olhos, mas não comerás nada daquilo que você verás. Só que daí nós vemos aqui, depois no versículo 3, no capítulo 7, versículo 3, diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui assentados até morrermos? Se dissermos: entraremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos. Se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamos ao arraial sírio e nos rendamos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Olha só, eles já tinham a sua vida arruinada, ao ponto de olhar para aquela situação e falar: nós já estamos perdidos, nós já estamos destruídos. Olha só a nossa situação, nós estamos do lado de fora do muro, nós somos leprosos,
Todas as vezes que nós entramos na cidade, nós precisamos anunciar que nós somos doentes, que nós somos enfermos, e nós estamos com muita fome, nós vamos morrer, porque as pessoas não têm mais aquilo que oferecer a nós. Por isso nós precisamos realmente entender o verdadeiro propósito que Deus ele estabeleceu sobre as nossas vidas. Só que naquele momento eles falaram: vamos ao arraial do nosso inimigo, porque se nós ficarmos aqui nós morreremos. Se nós formos lá e eles verem graças em nós, nós viveremos. Mas se não verem, nos matarmos, amém, morreremos. Mas nós não ficamos parados. Ou seja, atitude, repita comigo, atitude. Naquele momento, eles começaram a andar. 4 leprosos, todos separados da sociedade. E a Bíblia diz que quando eles começam, depois você termina de ler o capítulo 7, a Bíblia diz que quando eles começaram a chegar perto do arraial do inimigo, os inimigos ouviram um terremoto, um tremor de terra, e as coisas começaram a cair das suas mesas. Eles começaram a sair correndo, porque eles pensaram: Israel fez aliança com povos vizinhos, com os soldados egípcios, com soldados de outra cidade, estamos perdidos, vamos embora. E eles saíram correndo, deixaram cavalo, deixaram alimentos, deixaram ouro, deixaram roupa, deixaram as tendas, todas ali, e sumiram. E aqueles 4 homens leprosos, quando chegaram ali naquele lugar, olharam para a direita, olharam para a esquerda, para frente, não viram ninguém. Mas o cheiro do churrasco estava tão grande numa das tendas, que ele foi lá dentro. Não procura na Bíblia, nem me chamo de louco por isso. Mas ele entrou lá, eles entraram naquela tenda, e quando eles olharam, eles viram que a carne estava na brasa, no ponto. Então eles pegaram ali um garfo de prata, uma faca afiada, colocaram num prato, começaram a cortar ali as carnes, a linguiça, o carneiro cevado, e começaram a comer, e tomar um copo de Coca-Cola, e olhava para o alto e falava: obrigado, papai do céu, porque o Senhor é bom, porque o Senhor está matando a minha fome, o Senhor está saciando a minha fome. E naquele momento eles se fartaram de tanta comida, e quando eles entram numa outra tenda, cheio de ouro, cheio de prata, eles enchem um saco, e eles falam: e agora, o que nós faremos? E um deles fala: vamos voltar, e vamos contar para os nossos patrícios, para que eles também venham e desfrutem disso, porque eles também estão com fome. Porque se nós ficarmos e guardarmos e retermos somente para nós, nós seremos egoístas. Mas nós temos um povo lá que está também precisando, que precisa que nós venhamos anunciar que há boas novas, que Deus abriu uma porta para todos nós. Aí um deles falou assim: mas eles não vão acreditar, muito menos vão deixar nós entrar. Ei, vamos ir levando a carne, vamos ir levando o ouro, e quando nós entrarmos naquela cidade, se eles não quiserem vir, bem, mas nós podemos comer, porque Deus nos abençoou. Eles voltam, eles falam para o povo, e quando o povo olha aquilo nas mãos dele, quando o povo sente o cheiro do churrasco, quando o povo vê, com todo respeito, eles arrotarem Coca-Cola, o povo fala: nós vamos. E eles saem correndo. E esse homem que estava à destra do rei, ele foi primeiro. E quando ele chega no arraial do inimigo, ele para, ele olha, ele fala: não é verdade que o profeta Eliseu disse? Olha só, há comida demais aqui. Mas não deu tempo dele comer nenhuma maçã. Sabe por quê? Porque o povo veio correndo, afobado, e atropelou ele, pisoteado, e ele morreu. Sabe por quê? Porque um homem ousado na sua fé, ele falou: Deus vai abrir portas aonde não tem. Não, você não está entendendo. Deus está falando para você aqui essa noite: eu abrirei uma porta aonde não há possibilidade para você entrar. Eu estou no controle de tudo. Basta você servir-me, basta você ter a sua vida no altar, basta você se alegrar, basta você realmente buscar-me de todo o coração, de todo entendimento, porque eu, o Senhor, operarei um grande milagre na sua vida, em nome de Jesus. Mas quando nós vemos João Batista, nós vemos o quê? Que ele foi anunciar o Evangelho num lugar que não tinha também portas. Ele foi anunciar o Evangelho à beira do Jordão, e ele não reteve, ele não quis realmente parar de anunciar a própria palavra do Senhor. Só que um belo dia, o que acontece? Ele foi encarcerado. Servia a Deus, fazia tudo aquilo que agradava ao Senhor, como você faz. E às vezes você fica como ele, encarcerado, e não consegue desfrutar da promessa.
e começa a chorar, e começa a entristecer. Aí você faz aquela pergunta: como eu posso entender a João? Aí João, ele olha dentro do cárcere, ele chama 2 dos seus discípulos, porque os outros 198 abandonaram a João quando ele foi preso, mas os 2 mais próximos que ficaram com ele, ele chama os 2 e fala: vão até Jesus e pergunta para ele se ele é o Messias ou se devemos esperar outro que há de vir. E eles, obedientes, eles vão. E aqui eu faço uma pergunta para você: se você tivesse visto tudo aquilo que Jesus fez e tudo aquilo que aconteceu no momento do batismo, você teria dúvidas que Jesus era o Messias? Você teria dúvida? Entre para dentro da sua vida, dentro desta cela, desse cárcere que você está vivendo. Deus não fala com João, mas Deus, ele mostra o verdadeiro propósito que ele tem sobre a vida dele. Só que às vezes nós pegamos aquilo que a palavra do Senhor fala lá em Provérbios 13:12, que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. E às vezes nós queremos realmente que as coisas aconteçam o mais rápido possível, só que talvez nós não estamos nos parâmetros, nós não estamos alinhados conforme aquilo que Deus, ele quer que nós estejamos, e assim nós começamos a sofrer os reveses da vida, e começamos a nos prender, a nos aprisionar diante das situações a quais nós estamos vivendo, e não conseguimos desfrutar da promessa que Deus, ele já preparou para nós, porque ele fez com que nós viéssemos herdar a salvação em Cristo Jesus, e é por intermédio de Jesus nós alcançaremos os milagres daquilo que nós buscamos. E por isso nós precisamos entender o verdadeiro propósito, porque existem pessoas que só reclamam da vida, estão vivendo de uma maneira completamente abençoadas, mas estão reclamando, estão aí chorando de algumas pessoas que falam: eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro, eu estou enfermo desse jeito, eu estou enfermo daquele jeito, nada acontece na minha vida, olha só as portas, para com isso. E começa a profetizar bênçãos sobre a sua vida, começa a falar dentro de você que você é filho do Altíssimo. Quantas pessoas chegam até nós e falam: pastor, eu até gravei as doenças. A pessoa fala assim: eu já tive bronquite, leptospirose, campo, sarampo, catapora, varíola, cachumba, gastrite, tétano, hepatite, febre amarela, conjuntivite, derrame cerebral, coqueluche, faringite, doença de Chagas e labirintite. Falam tanta doença para nós. Eu já tive tudo isso. Você já teve tudo isso? Mas se você está vivo é porque Deus, ele derramou a graça dele sobre a sua vida. Você precisa entender que as pessoas, nós como seres humanos, nós vamos sofrer certamente algumas coisas, algumas lutas, mas nós não podemos ficar encarcerados. Nós precisamos fechar os nossos olhos e entender que nós temos um Deus que mesmo em silêncio, ele não fica com os olhos deles fechados, ele está com os olhos dele abertos neste momento, olhando para você, esperando uma posição sua. Então se posicione. Deus, ele está em silêncio, mas ele está de olhos abertos. Fala comigo: Deus, ele pode estar em silêncio, mas ele está olhando as minhas atitudes para cumprir o seu propósito na minha vida. Aleluias. É isso que Deus quer. Toda vez que você tiver uma vitória, o seu inimigo, ele vai se levantar muito mais furioso ali na frente, ele vai querer te derrubar, ele não vai se alegrar. Então não negue a Deus aquilo que ele quer de você, porque em todos os momentos da sua vida, da sua existência, o Senhor, ele vai passar com você. O salmista fala no Salmo 23, versículo 4: ainda que andares pelo vale de sombra e de morte, não temas, porque eu estarei contigo. Ou seja, João, ele tinha tudo isso, ele sabia que ele estava encarcerado, ele sabia que ele estava aprisionado, mas o Senhor já tinha falado para ele: não temas, porque eu estou contigo aqui dentro, eu estou com você aqui dentro.
Alegra o teu coração. Ei, profeta cansado, reage. Profetiza sobre a tua família. Você não consegue ver seu familiar do seu lado hoje, mas profetiza. Você não consegue ver os seus amigos do seu lado hoje adorando ao Senhor, abra a tua boca e profetiza, porque amanhã eles estarão aqui, porque você está sendo ousado na sua fé, porque você está reagindo e você não está negando o seu Deus, você não está duvidando dele. Pastor, mas porque as coisas não mudam? Eu oro, eu clamo, eu jejuo, eu faço campanha, as coisas parecem que não dão certo na minha vida. Eu quero dizer para você, ei, Deus não mudou, Deus é o mesmo, e Ele está olhando para as suas atitudes esta noite, e esperando apenas você dar um passo, e fazer um voto de confiança, para que Ele possa abrir os céus ao seu favor, e mostrar para você que Ele está no controle de toda a situação. Às vezes nós não temos explicação, mas nós precisamos permanecer firme durante a prova, durante a luta, porque Deus, Ele está te vendo, Deus não te abandonou, Deus está com você a todo tempo. Ei, está preso como João? Ei, vai lá e vê se realmente é o Messias. Será que é Ele? Olha só, isso me entristece, porque ele estava ali, ele viu Jesus, ele batizou Jesus, ele ouviu a voz de Deus, e ele duvidou do poder de Deus. Aí ele falou, aqui no versículo 4, não precisa abrir, eu vou ler para você, capítulo 11 de Mateus. Respondeu-lhe Jesus: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Partindo eles, começou Jesus a dizer à multidão a respeito de João: que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nos palácios dos reis. Mas então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. João é aquele de quem está escrito: adiante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não apareceu alguém maior do que João o Batista. Contudo, o menor do reino dos céus é maior do que João. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Jesus, naquele momento, pensa comigo, um povo que é bravo, é o povo judeu. Eles não aceitam ser enganados. E quando aqueles dois discípulos de João chegam até Jesus, e Jesus está ali pregando um sermão, todo mundo em silêncio, Jesus falando. Aí aqueles dois homens chegam diante de Jesus e falam: ei Jesus, João pediu para vermos se de fato tu és o Messias, ou se devemos aguardar outro que ainda há de vir. Aí aqueles judeus que estavam ali começaram a baixar, pegar pedras para apedrejar a Jesus, porque eles confiavam muito em João. Eles começaram a ficar um povo bravo, furioso. Pegaram um pedaço de madeira, falaram: nós vamos lixar esse aí, dependendo da resposta que ele der. E Jesus, já lá dentro do seu coração, ele viu a intenção de todas aquelas pessoas que ali estavam. Aí Jesus, ele pega e fala: ei, discípulos de João, olhai aqui e prestai atenção. Diga para João que o cego vê. Diga para João que o coxo anda. Diga para João que o morto ressuscita. Diga para João que os coxos andam. Diga para João que aos pobres é anunciado o Evangelho de Cristo Jesus.
Naquele momento, as pessoas que estavam ali enfermas foram curadas por Jesus. Naquele momento, quando aquelas pessoas receberam a cura, eles começaram a soltar as suas pedras, eles começaram a soltar os teus porretes, e eles começaram realmente a adorar ao Senhor dos exércitos, ao Rei dos reis, que estava ali realmente anunciando a verdadeira obra de Cristo Jesus, a verdadeira obra que Deus começou por intermédio dele. Naquele exato momento, os discípulos de João recuaram e voltaram, talvez falando, depois você leia lá, João duvidou do Messias. Assim como você talvez hoje está duvidando, assim como você talvez hoje está falando, nada acontece na minha vida, nada dá certo. Será que Jesus existe mesmo? Será que Jesus ele está trabalhando ao meu favor? Qualquer luta, qualquer intempérie, você já quer abandonar, você já quer pular do barco, já fala assim, eu vou desistir, eu não vou mais fazer aquilo que eu queria fazer, porque eu acho que Jesus não me ama, eu acho que Jesus não me quer. Você já está se encarcerando automaticamente por causa de uma luta, por causa de uma pequena adversidade, por causa de um obstáculo que chegou sobre a sua frente. Só que Jesus está falando, vá mais além, creia naquilo que eu estou liberando para vocês. Olha só o que está acontecendo. Eu não sei como você entrou aqui esta noite, mas Jesus está falando, eu estou trazendo vida sobre a sua vida, eu estou trazendo a minha paz que excede todo entendimento, eu estou trazendo sobre você aquilo que você não tinha, porque assim como João, o apóstolo, ele fala lá no seu livro, no seu evangelho, capítulo 5, versículo 25, que ainda que estejais mortos, mas se ouvirdes a minha voz, ressuscitará. E eu quero liberar essa palavra para você. Ainda que você esteja encarcerado, ainda que você esteja com os teus sonhos engavetados, mortos, destruídos, coxos, mirrados, o Senhor está liberando uma palavra. As tuas mãos vão se estender para a minha adoração, os teus pés que estavam coxos e não conseguiam, saltarão para a minha adoração. Se estiver morto dentro de uma lápide, vocês ouvirão a minha voz, e tudo que estava atado, eu desato para que você venha na minha presença e me adore em espírito e em verdade, porque toda amarra hoje, ela vai ser desamarrada, toda pedra vai ser quebrada, todo obstáculo vai ser passado para o outro lado, porque você serve um Deus de milagre, um Deus que opera o querer dele e não o seu, mas é no tempo dele, no tempo oportuno, porque ele está olhando a tua situação, está esperando e aguardando você realmente se posicionar, porque quando você entrar debaixo da graça, da glória dele, você pode ter a certeza, ele sopra todo mal, ele tira todo obstáculo e ele traz vida abundantemente sobre você. Aleluias. Reaja. A Bíblia não diz, mas penso que os discípulos de João chegam, João, tu estás preso aí, né, João? João, você duvidou de Jesus, João? Por que, João? Porque estou preso. Eu batizei, eu falei do evangelho do arrependimento, e olha onde eu estou. Só que Jesus falou para aqueles homens, dizeis a João, que dentre os nascidos de mulher, não haverá ninguém maior do que João, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Eu quero dizer para você, se João, que teve essa comparação com Jesus, que foi o maior dentre os nascidos de mulher, duvidou, eu sei que a sua dúvida também, gerada no seu coração, Deus ele pode te perdoar essa noite. A única coisa que Deus quer é que você venha para perto, porque ainda que cortem a tua cabeça e te coloquem numa bandeja de prata, você pode morrer agora pela manhã, mas à noite estarás no paraíso com o Senhor. As pessoas podem matar você, o homem, a carcaça, mas as tuas palavras nunca serão mortas.
Sabe por quê? Porque Deus, Ele te gerou com uma voz profética. E esta noite eu vou convidar você realmente a se colocar de pé neste exato momento, para que você venha profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os teus negócios. Você vai ver que os milagres vão começar a acontecer de uma forma extraordinária, porque Jesus, Ele está no controle de toda a situação. Jesus, Ele está te chamando para um particular. Jesus está querendo fazer com você aquilo que você não tinha coragem, as forças que esvairiram na sua vida. Hoje o Senhor, Ele te renova e Ele fala para você: venha para perto do meu altar, porque eu estou de pé, eu estou olhando, eu estou observando, eu estou apenas aguardando o seu posicionamento, porque no momento que você posicionar, no momento que você abrir o teu coração, no momento que você realmente estiver entregando a tua vida diante do altar do Senhor, Ele muda a situação, Ele cumpre o propósito dEle, e Ele mostra para você que Ele continua sendo o mesmo Deus que estabelecia propósitos e milagres no passado, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o seu Deus. E por isso, se eu fosse você, eu não retia, eu não ficava preso, mas eu começava a fechar os meus olhos e começava realmente a ver somente Jesus na minha frente. Feche os teus olhos, feche os teus olhos, não fique perdendo tempo não. Começa a olhar na sua frente assim com os teus olhos fechados e começa a imaginar, porque Jesus, Ele está aqui, Jesus está na sua frente, Ele está esperando você abrir os teus lábios. O que você tem para entregar a Ele? As pessoas podem ter te encarcerado, os teus sonhos podem estar todos perdidos, você pode não estar mais com o objetivo de viver, mas o Senhor está falando: eu quero mudar, eu quero transformar, eu quero mostrar que eu ainda sou o mesmo que atuava no passado, porque eu sou o Deus poderoso que habito no meio daqueles que me adoram. E se você adorar ao Senhor verdadeiramente, com o teu coração, com integridade, se você realmente rasgar o verbo, rasgar as tuas vestes e se prostrar diante do Senhor, não diante dos problemas, você vai ver que Jesus, Ele vai cumprir o querer dEle, porque a vontade dEle, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, se você realmente entende o verdadeiro plano, o verdadeiro propósito, começa a abrir os teus lábios e adorar a esse Deus. Comece a dizer para Ele o quanto você o ama, o quanto Ele é importante. Comece a olhar com os olhos da fé, a sua família do seu lado, os teus filhos do seu lado, os teus filhos entrando na presença de Deus e o Espírito Santo enchendo eles. Ei, profetiza, ei, abra a sua boca, ei, comece a falar: Senhor, eu não estou vendo, os meus sonhos estão engavetados sim, mas hoje eu coloco eles diante do teu altar, eu coloco a minha família no teu altar, porque eu sei que o Senhor pode protegê-la melhor do que eu. Portanto, alcança, visita aqueles que estão enfermos, visita aqueles que estão afastados, visitam aqueles que estão desanimados, visitam aqueles que já morreram espiritualmente, porque o Senhor é aquele que mostrou para João que é aquele que cura, que é aquele que liberta, que é aquele que salva, que é aquele que ressuscita. Então, Deus, ressuscita esta noite os sonhos, ressuscita, Senhor Jesus, a alegria, ressuscita, Senhor Jesus, o vigor, e a presença do teu Espírito se faça manifesta sobre esta igreja, sobre os teus filhos, sobre essas pessoas que aqui estão esta noite, porque o Senhor é Deus na terra dos viventes, e todo aquele que é sensível, todo aquele que realmente quer viver o novo, que quer viver uma nova chance, que quer realmente profetizar, começa a adorar ao Senhor. Aleluias. Entra tudo aqui, a tua casa está pronta, estamos esperando pra te encontrar. Brilha tua glória e nos envolva com teu fogo, vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos,
Nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Entra tudo aqui, a tua casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha tua glória e nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós invocamos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama, que venha o teu reino. Nós nos rendemos.